sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, a você e a toda a sua família. Que bom, estamos juntos aqui, Grupo Corações Ardentes. Vem fazer parte desse grupo. Na descrição, do vídeo você tem lá o link de acesso para o Grupo Corações Ardentes. Daqui a pouco nós temos uma proposta maravilhosa para a gente se preparar para o Natal, tá bom? Aguarda, fica aqui com a gente que logo mais nós vamos contar tudo isso. E hoje então, nessa sexta-feira, dia 22 de novembro, nós vamos conhecer um pouquinho da santa, de uma dos santos, mas no caso aqui, Santa Cecília, que nós celebramos hoje. Inclusive, Frei, ela é padroeira dos músicos, Padroeira dos músicos. E nós hoje entregamos a vida de todos os músicos, cantores, cantoras, sejam eles cristãos ou até não cristãos, da música secular, como nós costumamos chamar. Uma coisa importante, hoje nós rezamos por aqueles que são autênticos músicos, pessoas que cantam e são capazes de tocar o coração de outras através da música. Nós temos muita gente cantando, nós temos muitos musicistas profissionais ou até cantores por aí afora, mas aqueles que tocam o coração de quem ouve são poucos. Então você vê algumas personagens aí importantes da nossa história, do nosso Brasil, que marcaram épocas, porque as músicas eram boas, conseguiam chegar aonde precisavam chegar, eram ouvidas e entendidas. Hoje em dia nós temos batucadas, As batucadas, um monte de sons misturados que a gente não consegue decifrar o que é. Você não sabe o que é uma bateria, o que é um piano, o que é um bumbo, o que o que está tocando ali na hora, porque é uma barulhada, Nós precisamos pensar isso. Devemos educar o nosso ouvido para a boa música, seja ela católica ou seja ela profana, Não importa. A boa música cabe em qualquer lugar. Então, de vez em quando, faça essa reflexão. Ouça uma música clássica, ouça uma música mais tradicional, uma música diferente desses ritmos que nós temos hoje. Deixe de lado a sofrência, os sambas, os pagodes. Deixe um pouquinho de lado as músicas de DJs por um tempo e tente educar o seu ouvido para a música erudita, para você conhecer a riqueza da nossa música. Santa Cecília é a padroeira de todos eles, de todos que trabalham com música. Que bonito. Então o Frei vai falar um pouquinho da vida dela para nós, e tudo isso que ele foi dizendo já nos faz pensar, aquilo que eu ouço, qual é o sentimento que me traz, Qual é o efeito que está dentro do meu coração e aqui também, na nossa cabeça, porque muitas vezes as músicas acabam atordoando, o nosso pensamento, a nossa cabeça, despertando em nós sentimentos ruins. Então, a música, ela tem um grande poder. Poder. Inclusive é científico isso, viu? É cientificamente provado que certas melodias e certos ritmos, também algumas palavras específicas usadas nas letras, entram em nosso coração e nossa mente e podem fazer ali um estrago terrível se nós não tomarmos cuidado. Muito dessa ansiedade dos jovens, dessa falta de autocontrole, dessa vida desregrada que tantas pessoas acabam levando, se resultam a partir de músicas que não ajudam, de um estilo de vida que não favorece o seu crescimento espiritual. Então nós precisamos refletir sobre isso, mesmo para com nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, entes queridos. Olha quanta coisa Santa Cecília já está falando para nós, com mesmo certeza. Antes da gente conhecer um pouquinho da vida dela. Frei, mas conta um pouquinho da vida dela para nós. Então vamos refletir. Santa Cecília viveu no século III. Século III a gente conta lá nos anos 200 e alguma coisa. 200, 210, 220, 30, 40, 50. Esse é o chamado século III, especialmente da era cristã. Outra coisa importante que nós precisamos refletir. Ela era de uma família nobre. Cecília era uma jovem de família nobre, mas era cristã desde cedo, conheceu essa vida em Cristo e se apaixonou
por isso desde cedo, né, era também de família cristã. Cecília viveu uma fé autêntica, ela praticava a fé em Jesus Cristo. Contam os relatos de sua vida que ela ia até a catacumba participar da Santa Missa com o Papa da época, né? E vivia essa fé em Cristo de modo prático, claro. Terminava a celebração, distribuía bens aos pobres, dinheiros, donativos. Então era muito procurada pela sua intensa caridade, mesmo sendo jovem. Olha, a gente vê meninas de 14, 15 anos hoje que não sabem nem lavar uma pia, né? Não sabem fazer nada. Perdão, com todo respeito, não que mulher tenha que aprender a fazer isso. Mas nós temos meninas que têm dificuldades aí em muitas coisas da vida. No entanto, nós vemos uma Cecília, ainda jovem, que desde cedo, dedicando-se à fé, fazia obras de caridade grandiosas, né? Então, ajudava os necessitados que estavam à sua volta. Uma grande responsabilidade para uma menina jovem. Ela foi prometida em casamento a um homem também nobre, chamado Valeriano. Tinha um irmão chamado Tibúrcio. O nome é até engraçado hoje para ouvirmos, mas é do contexto do Império Romano da época. Outra coisa importante, ela é entregue ao casamento e viveu o namoro, viveu a experiência pré-casamento. Na noite de núpcias, ela faz uma revelação ao marido Valeriano, dizendo a ele que ela havia consagrado a sua virgindade a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um contexto de virgens consagradas de nossa igreja. Lá nos inícios da era cristã, nós tínhamos mulheres que não se casavam para o serviço da caridade, para o cuidado com os pobres e para o acompanhamento com os enfermos da comunidade. Eram mulheres totalmente dedicadas a isso, faziam seus votos, seus compromissos nesse sentido. E com certeza Cecília também fez um desses votos e revelou na noite de núpcias ao seu marido. Interessante que dizem que naquele momento da noite de núpcias, onde ela teria que viver a sua vida de esposa, ouvia-se o som de órgão, de música litúrgica. A igreja já cantava, desde cedo a igreja canta. A igreja sempre entoou os salmos. Santo Agostinho relatava isso também nas suas obras. Outros santos, né, Ambrósio, por aí, já falavam também dos hinos cantados dentro da igreja cristã. Hinos, salmos e passagens bíblicas que eles cantavam. Nesse sentido também a gente aprende algo muito importante. Cecília foi convicta de sua consagração. Viveu o seu batismo com a fidelidade e viveu a sua consagração até o fim. Não arredou o pé. O voto foi feito a Deus, não quebrou esse voto. E mesmo no momento das núpcias, onde o marido estava ali para possuí-la, né? Ela acabou confirmando o seu voto, se recusou a qualquer ação que quebrasse esse compromisso feito com Deus. Promessa, promessa. Voto com Deus é um voto, é algo sério. Não quebre, não desfaça. Viva intensamente aquilo que você prometeu. Depois de casada, seu marido acaba se convertendo também, porque encontra a sabedoria espiritual e a doçura nessa moça. Ela consegue converter o marido, o irmão do marido, chamado Tibúrcio, o marido chamava Valeriano, consegue que eles também façam votos e vivam a castidade e a santidade, mesmo ele sendo casado. Ele vive também a caridade juntamente com Cecília. Os dois passam a fazer obras de caridade de modo intenso. Lembra que ela nasceu e viveu no século III? Época de intensa perseguição, anos 200, anos 300, início dos anos 300, a igreja sofreu grandes perseguições romanas, né? Então mortes de muitos cristãos, pessoas sendo queimadas na fogueira, sendo decapitadas. A decapitação era muito comum naquela época, matavam a espada, cortando o pescoço, e às vezes com toques de sofrimento, de dor. Cecília cantava salmos, entoava seus cânticos, era muito devota, era uma mulher apaixonada por Jesus Cristo, pelos seus ensinamentos, e traduzia isso também através da sua vida. Nós vemos que foi entregue também à morte por ser cristã. Ela sobreviveu a um primeiro processo de morte. No início ia ser morta por asfixia, né? Prensada, né? Morrendo asfixiada. Mas não morreu. Sobreviveu a essa primeira condenação que aconteceu dentro da sua própria casa,
né? Os romanos invadiam casas, às vezes os próprios familiares faziam isso por ódios, né? E ela também sobrevive a isso. No entanto, sobrevivendo, suportando esses sofrimentos, ela não desistiu de fazer o bem. A gente sabe que quem faz o bem muitas vezes é mal compreendido. E a pessoa que faz caridade, que ajuda quem precisa, que se dedica à igreja, os próprios músicos que estão nos ouvindo hoje, encaminhem isso para o Ministério de Música, né? Os próprios músicos sabem, quanto mais próximo de Deus a gente está, mais tentado a gente é. Tentado pelo enchimento de si mesmo, pelo orgulho, vaidade, prepotência, mas tentado pelos pecados que estão à nossa volta, que muitas vezes são tantos e querem nos derrubar o tempo todo. Cecília não foi diferente. Foi sentenciada à morte. Nesse segundo processo de morte, ela foi decapitada. Dizem que mesmo sendo decapitada, não conseguia se cortar a sua cabeça até o fim. O algoz não conseguiu terminar a decapitação. E ela pediu para dar um último recado, né? Um último adeus ao Papa da época, pedindo a oração, a intercessão dele por ela. É um milagre de Santa Cecília, a gente hoje confunde, né? Hoje a história ela se confunde entre lendas e fatos e situações, mas essa é a história relatada de modo eclesial sobre Santa Cecília. O que a gente sabe? Antes de morrer, ela doou grande parte de suas posses aos pobres. Doou uma casa, um lugar grande da época, que se tornou uma igreja. Foi construída uma igreja de Santa Cecília, que está em Roma, né? Então, isso é marcante também na história da igreja. Doou também um terreno grande para o cemitério, para o sepultamento de cristãos. Então, a igreja e o sepultamento dos irmãos em Cristo. É considerada um grande exemplo de humildade e, mesmo sendo de família rica, viveu a caridade intensamente. Ela é celebrada na igreja no dia 22 de novembro, quando a gente reza por todos aqueles que, de certa forma, trabalham na evangelização através da música litúrgica e, nesse sentido, anunciam a palavra de Deus através do cântico. A gente é levado a pensar hoje, meu irmão, em você que trabalha na igreja, trabalha, serve, porque ninguém trabalha, a gente serve. Você que serve a igreja no cântico, no coral da sua paróquia, no serviço litúrgico. Preste bem atenção na sua missão, né? Preste bem atenção no seu compromisso, reflita a importância da sua missão, daquilo que você está fazendo. Não cante qualquer coisa, não se ocupe com coisas inúteis que não vão levar as pessoas a crescer espiritualmente. Antes de selecionar uma música, veja se é litúrgica, veja se cabe à palavra do dia, veja se está de acordo com aquilo que é a proposta da igreja para a celebração litúrgica. Se você for preparar um evento, dedique-se, prepare com caridade, com amor, pensando em quem vai ouvir, em quem vai celebrar, nos irmãos que estarão ali. Você faz um serviço evangelizador. E quantas pessoas nos relatam a nós padres que se converteram por ouvir uma música do Padre Zezinho, uma música do Padre Fábio de Mello, do Frei Gilson e de tantas irmãs, do Padre Marcelo Rossi, de tantas cantoras também que nós temos aí no Brasil que levam a mensagem de Cristo. Vamos valorizar isso e olhar com muito amor, com muita caridade para essa questão musical em nossa igreja. Então vamos rezar nessa intenção, rezar por todos aqueles que são músicos e como é o contexto aqui, né, especialmente aqueles que servem na igreja, mas rezar também por tantos que têm dom musical, porque é um dom, né? Cantar é um dom, tocar é um dom, e tocar o coração das pessoas através da música, através da sua voz, através de um instrumento, também é um grande dom. Nos ajuda, a música nos ajuda a rezar. Então vamos rezar também pedindo a intercessão de Santa Cecília para que mais pessoas que têm dom musical, né, que recebeu de dom essa graça, possam colocá-lo a serviço da igreja. Então vamos rezar assim: ó Virgem e Mártir Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo,
alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Amém. Amém. Bonito, né, Frei? E aqui eles acrescentam ainda mais, né, padroeira dos artistas. Então olha que importante, a gente reza também pedindo a proteção dela para todos os artistas. Então, se você conhece um músico, né, que está sendo convidado para servir na igreja, encaminhe esse vídeo para os músicos aí da sua paróquia, ou se você faz parte, né, de um ministério, de um grupo de canto, encaminha, né, para que a vida dela, talvez, não sei se todos saibam, às vezes não, né, saibam que ela é padroeira dos músicos e aqui também dos artistas, encaminha para que a vida dela possa impulsionar, né, fortificar, fortalecer esse ministério tão bonito, tão importante e que está tão escasso nas nossas igrejas, né, Frei? Pois é, precisamos valorizar por isso, né? A gente reza muitas vezes na vocação de padres, de religiosos, mas nós também precisamos pedir vocacionados para a vida paroquial, viu? É verdade. Rezar pelas vocações da paróquia, vocação de leitores, vocação de catequistas, vocação de músicos, por eles também a gente precisa rezar com intensidade. Então é assim que nós vamos caminhando aqui no Grupo Corações Ardentes, e a gente está chegando já quase aí no final de novembro, tá bom? Nós vamos nos encontrar agora na terça-feira. E terça-feira o Frei vai nos contar um pouquinho sobre a vida de Santo André Dunghilac e companheiros. Então ele não está sozinho e eles também foram mártires. Nós vamos pedindo, né, por intercessão de Santa Cecília, a bênção de Deus, especialmente para vocês, músicos, artistas, mas também para todos nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe pela intercessão de Santa Cecília, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Todos esses